A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, Evangelho segundo escreve João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 2. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 2. Aleluia. A partir do versículo de número 1. Quero louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui servindo a Deus juntamente conosco. É um privilégio estar na casa do Senhor. Quantos encontraram? Diga amém. Olha o que diz a palavra. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Então disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E então encheram-nas até em cima. Então disse-lhe Jesus: tirai agora e levai ao mestre-sala. Então levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, abre parênteses, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, fecha parênteses, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então coloca-se o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. E Jesus então principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Pode tomar assento. Aleluia. Eu quero apenas refrisar esse último versículo que lemos, que diz assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia. E quero que os irmãos guardem isso que eu vou falar agora. E manifestou a sua glória. Para a gente entender melhor o que está acontecendo, nós precisamos criar um pano de fundo e tentar ilustrar essa história. Se lermos de forma ligeira, o que apenas vamos enxergar é um casamento em que o vinho está acabando e de repente Jesus pede para que os serventes encham as talhas de água e aquela água se transforma em vinho e pronto, tudo está resolvido. Só que na realidade, dentro desse texto, no capítulo 2 do Evangelho segundo escreveu João, nós encontramos algo sobrenatural além da transformação da água em vinho. Olhando de forma minuciosa para esse texto, nós podemos entender que o milagre da transformação da água em vinho não é o foco principal se nós levarmos ao pé da letra e entendermos o contexto dessa história. Então esse é o primeiro milagre de Jesus, é o princípio dos milagres que Jesus vai realizar. Jesus já está vindo de uma situação em que jejuou no deserto. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4, nós podemos encontrar e saber isso. Ele vem do batismo preparado, e o seu ministério começa a ser executado de forma diferente a partir daqui. João, que está testemunhando, está relatando isso,
De forma detalhada, ele deixa explícito o que está acontecendo no ministério de Jesus. Depois de 3 dias em que Jesus tem um encontro com Filipe e Natanael, Jesus ele desce para Caná da Galileia devido a um casamento que está acontecendo ou que vai acontecer. Quando Jesus chega nesse casamento junto com os discípulos, e aqui não estava todos os discípulos, Maria, mãe de Jesus, já estava na festa. Dá-se a entender que Jesus ou Maria tinha alguma proximidade, talvez um parentesco, com essas pessoas que estavam realizando essas bodas. E por isso Jesus também é convidado, e o texto vai deixar escrito isso. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos. Quem está preparando a festa está preocupado em servir bem àqueles que são os convidados. Quem prepara uma festa de casamento faz questão de convidar aqueles que são mais chegados. Quem está preparando uma festa de casamento vai dar prioridade àqueles a qual a intimidade é maior. Dentre tantas pessoas, e Maria que já estava lá, a Bíblia diz, e também Jesus foi convidado. O sucesso dessa festa não começa com o poder financeiro dessa família. O sucesso dessa festa não começa com o poder ou a influência social que pode ser que essa família tinha perante a sociedade. O sucesso dessa boda não ocorreu porque tudo foi bem planejado, pelo contrário. O sucesso dessa festa aconteceu porque também convidaram Jesus. O segredo do sucesso para a nossa vida espiritual, financeira, amorosa, nunca foi um bom livro de autoajuda, foi Jesus presente. O sucesso do nosso ministério nunca foi uma boa oratória, nunca foi alguém bem conhecido, nunca foi alguém douto, mas sempre foi Jesus presente. Tudo aquilo que nós fazemos e não planejamos com Jesus no meio, corre um grande risco de ser frustrado. Eu não sei o porquê chamaram de forma exata a Jesus, embora tenhamos uma ideia de que poderia ser um amigo próximo. Não dá para dizer que chamaram porque já sabiam que Cristo era o Messias, mesmo porque o ministério de Jesus começa a ser revelado a partir daqui. Se lermos um pouquinho antes ainda, vamos ver João falando sobre o Cordeiro Pascal, que é Cristo. Só que provavelmente o dono da festa não tinha essa ciência. Então eu planejo uma grande festa, eu organizo um grande casamento, está tudo para acontecer perfeitamente conforme foi combinado, conforme foi ensaiado e conforme estava no script. Para quem talvez não sabe, a festa ou a boda ou o casamento numa tradição judaica, ela pode durar até 7 dias. Você já pensou o que é fazer um casamento, uma grande festa, algo que deverá trazer honra para a família, mas que isso tenha que durar aproximadamente 7 dias? São 7 dias as pessoas comendo, bebendo, se alegrando, conversando e festejando, e para quem está promovendo a festa, nada pode sair do controle, tudo tem que sair conforme combinado, conforme está no papel. O vinho na época simboliza a alegria, o vinho na Bíblia Sagrada simboliza a alegria, e principalmente num casamento que não pode faltar, era o vinho.
porque se acaba o vinho, acaba a festa. A perspectiva de quem realiza o casamento é: precisamos suprir, de forma que durante esses dias não falte nada, muito menos o vinho. Aparentemente tudo está sob controle. Os convidados estão chegando, a festa é dada ao início, as pessoas já estão se alegrando. Muito provavelmente não é só o primeiro dia, porque é impossível que tudo teria sido consumido no primeiro dia, isso é apenas um pensamento meu. Todos estão comungando, mas há um lugar em que está sendo preparado o alimento e que está sendo distribuído o vinho. Quando menos se espera, alguém vai dar por conta de que um dos conteúdos principais para esse grande banquete se acabou. Perceba que essas bodas estão tão bem planejadas, que existe alguém responsável para cuidar desses detalhes, que nesse caso é o mestre-sala, é o organizador desse evento. Para o noivo, tudo está sob controle. Para os convidados, tudo está dentro do conforme. Só que para Maria, que está atenta a tudo que acontece, ela percebe: acabou o vinho. Logo, se acabou o vinho, vai ter que acabar a festa. Logo, se acaba a festa, a família que promoveu a festa vai sofrer desonra. Então nós precisamos fazer alguma coisa. É onde nós precisamos aprender com Maria algo interessantíssimo. Notar que algo está errado e se posicionar. Notar que algo está deixando de acontecer e se posicionar. Notar que pode estar havendo alguma falha e se posicionar. Notar que se eu não tomar uma posição, a consequência pode ser maior. Pergunta que eu faço: era obrigação de Maria se preocupar com isso? De forma alguma, ela é convidada, ela não é mestre-sala. Só que quem está interessado em ver o bem-estar do próximo, se preocupa. É isso que Maria faz. Maria nota que o vinho está acabado, procura Jesus e vai dizer: o vinho acabou. Quando Maria diz que o vinho acabou, ela não só está dizendo: olha, acabou a bebida. Ela literalmente está dizendo: se não tiver mais, a festa acaba. A boda vai ser frustrada. Os noivos e os familiares vão sofrer uma grande desonra perante a sociedade, porque ostentaram algo que não era da sua realidade. Promoveram algo que não tinham capacidade de fazer por completo. Quando Maria chega em Jesus, em outras palavras, ela está dizendo: essa família que promoveu a festa está prestes a passar um grande vexame. Maria está preocupada com o que pode acontecer se todos os convidados descobrissem que um dos fatores principais do casamento, entre as refeições, tinha se acabado. Detalhe: não sei quantos dias ainda tinha de festa, não sei quantos convidados havia naquele lugar. Eu só sei que Maria se interessa por um problema que não é dela, para que um próximo não se saia mal, não passe vexame, não passe vergonha, não caia de vez. A igreja de Cristo precisa se preocupar uns com os outros, a ponto de tomar uma posição quando nós percebemos que alguma coisa vai dar errado, se não somos omissos. Maria se apresenta a Jesus, relata a Jesus o que acabou, e Jesus vai respondê-la. Quando Jesus responde Maria, a resposta dele é mais ou menos assim: o que tenho eu contigo, mulher?
E pelo contrário do que muitos imaginam, Jesus não está desprezando Maria quando trata ela de mulher. Jesus não está desmerecendo Maria quando ele olha para ela e diz assim: mulher, o que tenho eu contigo? Bem pelo contrário, Jesus agora se apresenta como o Rei dos Reis, se coloca no lugar de rei, trata Maria como uma filha. Jesus recebe a sua própria mãe e vai dizer assim: o que é que nós dois temos em comum? Lendo algumas versões de algumas Bíblias que tenho, a Bíblia de Estudo Integrada, Thomas Nelson, não usa essa expressão, mulher, o que tenho eu contigo, mas usa a seguinte expressão: o que temos nós em comum, mulher? Jesus respondendo à pergunta de Maria, ou à apresentação desse problema, Jesus está dizendo o seguinte: o que é que nós temos a ver com isso? Que culpa nós temos se isso acabou? Nesse ponto de vista, Jesus está dizendo: isso não deveria ser um problema nosso. Mas num outro ponto de vista, quando Jesus diz assim: o que temos em comum, mulher? Jesus se coloca numa elevação diferente de Maria. Por isso que após responder: o que tenho eu contigo, Jesus vai dizer o seguinte: ainda não é chegado a minha hora. A impressão que dá é que Maria já sabe que Jesus é o Messias, porque ela teve essa notícia quando ainda Jesus estava no seu ventre. De maneira alguma eu posso afirmar que Maria foi atrás de Jesus, a fim de que Jesus já realizasse o milagre, mas pode ser que Maria tenha o procurado para dizer o seguinte: eu tenho convicção de que porque o Senhor está na festa, algo pode acontecer, um milagre pode acontecer. Ou simplesmente Maria pôde procurar Jesus a fim de que Jesus tomasse alguma posição nessa festa e de que a vergonha dessa família não fosse tão grande. Quando Jesus olha para Maria e diz assim: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Note que existe duas classificações de tempo e de hora, que nós dentro da teologia conhecemos. O tempo cronos, que é o tempo do homem. Falta 15 minutos para eu encerrar essa mensagem. Eu tenho um tempo para concluir. Agora são 19 horas e 39 minutos. Cronos, amanhã de manhã eu tenho que estar no templo para trabalhar, mais especificamente no escritório da igreja. Amanhã às 7 horas da manhã você tem um compromisso. Cronos. Quanto tempo de vida nós temos? Cronos. A diferença é que parece que Jesus está respondendo, mas no tempo kairos. Quando Jesus vai dizer para ela: ainda não é chegada a minha hora, a pergunta é: qual é a hora que deveria ser a hora chegada? Qual é a hora em que Jesus tem que se manifestar para apresentar solução? Alguns teólogos vão ligar essa expressão de Jesus à morte e ressurreição dele, como que Jesus dizendo: olha, ainda não é o meu tempo. Se nós não prestarmos atenção, ou se não conseguirmos concluir sobre esses dois pensamentos, parece que essa fala de Jesus é desconexa nesse texto. Jesus poderia falar para ela o seguinte: olha, deixa eu ver o tempo. Não, falta 20 minutos para eu realizar esse milagre. Mas não foi essa a frase de Jesus. Jesus vai dizer o seguinte: ainda não é chegada a minha hora. Não é chegado o tempo. Não é chegado o momento oportuno. Kairos significa isso, tempo oportuno, ou momento oportuno. E é usado na teologia para descrever o tempo de Deus. Problema: qual é o tempo de Deus?
Se a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. É aí que a gente se preocupa quando nós pensamos que o milagre que Deus tem que realizar na nossa vida é para agora, para já, nesse momento. É aí que muita gente se frustra achando que porque é um bom servo, que está na casa do Senhor, digo no templo todos os dias, que tem os seus períodos de oração, que tem a sua leitura diária, é aí que as pessoas se frustram acreditando que Deus tem que solucionar o problema no tempo Cronos e não no Kairos, que é o tempo de Deus. Mas eu preciso dizer algo para você nessa noite. O tempo Cronos vai acabar a qualquer instante, e o Kairos vai predominar por toda a eternidade. Então, se o milagre ainda não chegou na sua vida, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, não se preocupe, Deus não chega atrasado. Se tem promessa de Deus para a sua vida, no tempo oportuno vai acontecer. Oh glória! Jesus olha para Maria e diz assim: ainda não é o momento. Maria, consciente de quem está se relacionando com ela, vai dizer o seguinte: ela olha para os serventes, e esses serventes não tem a ver com os discípulos que estavam com Jesus, mas com aqueles que serviam as mesas, e Maria vai dizer o seguinte: faça tudo quanto ele disser para vocês. Prudência. Olha a prudência de Maria, e essa foi a última fala dela: faça tudo quanto ele vos disser. Ou seja, não importa o que ele vai pedir, somente faça. Não importa onde ele vai mandar vocês irem, apenas vão. Não importa o que ele vai dizer para vocês falarem, apenas falem. Não importa a forma em que ele vai mandar você se manifestar, apenas se manifeste. Não importa o momento em que ele vai mandar você ir ou aparecer, apenas obedeça. Maria está dizendo: ele sabe o que faz, ele sabe como faz, e sabe o tempo certo de realizar as coisas. Aleluia! Uma das coisas que mais nos machuca é o tempo, porque se nós pudéssemos dominá-lo ou controlá-lo, talvez nós resolveríamos muitas coisas na nossa vida. Só que aprenda isso: tem coisas que não vai acontecer no nosso tempo, Cronos, mas vai acontecer no tempo dele, Kairos. Maria se manifesta, dá uma palavra de ordem aos serventes e diz: fiquem atentos, ele vai pedir algo para vocês, faça tudo quanto ele vos disser. Parece que agora Jesus começa a se preocupar com a falta do vinho na festa. Queridos, se você não lembra mais como iniciou essa mensagem, lembre-se disso: Jesus se preocupa com você. Jesus se preocupa com o que está acontecendo na tua vida. Jesus se preocupa com o que está acontecendo no teu relacionamento. Jesus se preocupa com o que está acontecendo com você dentro do seu trabalho. Jesus se preocupa com o que está acontecendo com você mediante a sociedade. Jesus se preocupa com você mediante o que está acontecendo no seu ministério. Se tem alguém que se preocupa conosco, esse alguém é Jesus. E detalhe, se você teve coragem de chamá-lo para entrar na tua vida, fica tranquilo, ele vai agir no momento certo. Aleluia. Faça tudo quanto ele vos disser. Esteja atento para aquilo que ele vai pedir para você. E estavam ali postas 6 talhas. E a Bíblia continua dizendo o seguinte: para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Então disse-lhe Jesus: enchei de água as talhas. Olha a ordem de Jesus. Jesus está olhando, tem 6 talhas de água. Alguns dizem que cada talha comportava de 80 a 120 litros, depende da versão que você lê. Uma outra versão de 75 a 111 litros. São 6 talhas, aproximadamente 640 litros, de 600 a 640 litros. Jesus olha para os serventes e diz o seguinte: pega a água e coloca nas talhas.
Eu vou ler o texto para você entender que a fala de Jesus é objetiva. Olha o que Jesus vai dizer: enchei de água as talhas. Jesus mandou colocar em uma certa quantidade? Não. Jesus simplesmente diz assim: enchei de água. Aparentemente o que Jesus está dizendo: o quanto couber de água, coloca dentro. O quanto der para vocês porem de água aí, coloquem. Enquanto tiver lugar e espaço para colocar água, coloquem. Na minha cabeça eu consigo imaginar esses serventes: corre para um lado, pega a água, volta para a talha, enche a talha, volta de novo, pega a água, volta para as talhas, enche as talhas, volta para outro lugar, pega a água, volta de novo para as talhas, enche as talhas. E se fosse um incrédulo, nesse trajeto de ir e vir, talvez pudesse pairar o pensamento: acho que esse homem está maluco, acabou o vinho, ele está pedindo para a gente encher as talhas de água. Que solução é essa? O que é que pode acontecer? Bom, mas Maria disse: fazei tudo quanto ele vos... Obediência. A obediência é o segredo na vida do cristão. Quer ser abençoado na tua vida ministerial, na tua vida profissional, na tua vida perante a sociedade? Obediência. Seja alguém obediente. Esses homens não perguntaram se havia mesmo necessidade de encher as talhas. Eles simplesmente obedeceram. Agora, a Bíblia vai dizer e dá ênfase para o seguinte: e encheram-nas até em cima. Parece que o escritor está dizendo: eles foram enchendo até que não houvesse possibilidade alguma de pôr mais água ali. Agora nós temos o seguinte cenário: uma festa, um casamento, convidados, Jesus já noticiado dessa informação que o vinho tinha acabado, e temos agora 6 talhas cheias de água, de 600 a 640 litros de água. Pergunta: o que é que vamos fazer com tanta água? Você já passou por aquela situação em que Deus diz para você: vai e faz, e você pergunta: mas não tem sentido, vou fazer. Deus fala: vai e faz. Eu vou contar algo aqui, eu nunca contei, mas esses dias a própria pessoa tornou público. Os irmãos raramente me vêm contando tipo de testemunho em que eu participo como alguém usado da parte de Deus. Raramente eu faço isso, minha esposa sabe disso. Um dia eu estava num congresso pregando, e o Espírito Santo disse para mim: fala para essa mulher, chama ela, o esposo dela e a filha, e diga para ela que eles vão passar um vento muito forte. Vai soprar um vento muito forte na casa deles. Vão passar uma grande luta por esses dias. Aí eu falei: meu Deus, num congresso, quem é que quer ouvir esse tipo de notícia? Só que o Espírito Santo disse assim: olha, fala, sou eu quem estou mandando falar. E eu falei. Quando foi no domingo, a irmã chegou na igreja, procurou o pastor e disse: pastor, chegamos ontem em casa, a porta da minha casa estava arrombada, levaram algumas coisas da minha casa, mas graças a Deus nada tão grave que a gente não possa recuperar. E na cabeça dela, isso seria o vento, só que ela menos esperava que o pior ainda estava por vir. Quando ela relatou isso, e depois que eu descobri, que eu fui noticiado dessa situação, eu realmente entendi. Tem hora que eu não preciso querer compreender o resultado daquilo que Deus está me mandando fazer ou ir. Eu simplesmente tenho que fazer como esses servos, obedecendo a voz de Maria. Ouça o que ele vai dizer e faça tudo quanto ele vos disser. O resultado deixa com ele, que é ele que vai trabalhar. Se nós tentarmos desvendar tudo, nós vamos nos frustrar. Porque na ótica humana são 6 talhas de água, mas o que acabou foi o vinho. Se eu estivesse lá, dentro da minha incredulidade seria: olha, ele poderia até transformar água em vinho, mas são de 600 a 640 litros de água. Tudo isso de vinho, como é que é possível? Detalhe: os irmãos já viram a produção do suco de uva? Colhe a uva, pega a uva, põe no lagar, pisoteia a uva,
passa pelo processo, recolhe o suco da uva, refina o suco, dilui com água e depois está pronto. Jesus simplesmente disse: encha as talhas de água. Agora temos uma quantidade absurda de água, ninguém questionando Jesus por nada, ninguém indagando será que daria certo, e Jesus no versículo 8 vai dizer apenas isso: agora tirai e levai ao mestre-sala. Como quem diz, só obedece, não questiona. Até tem um hino que diz assim: questiona ou adora, questiona ou adora. Já ouviu esse hino? Parece que Jesus está dizendo: não questiona. Eu não sei o que os irmãos têm passado, ou estão passando, ou estão vivendo, ou vivenciando. O Espírito Santo manda dizer: não questiona, só adora e obedece. Não murmure, só adora e obedece. Não fique indagando e querendo colocar Deus na parede. Apenas obedeça à voz dele. Apenas vai e faz o que ele mandou fazer. Apenas vai e fale só aquilo que ele mandou você falar. Jesus manda que eles tirem um pouco e levem ao mestre-sala. Pergunta: o que é que eles tiraram dali de dentro das talhas? Água ou vinho? Tiraram. Estão levando ao mestre-sala, irmã Josemira. A festa acabou. Aparentemente era para ter interrompido. Jesus disse: vamos dar sequência na festa. Chega-se com aquele líquido no recipiente, entrega ao mestre-sala. Quando ele prova, ele percebe: opa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Pergunte por quê? Porque o melhor vinho deveria ser servido no começo e não partindo para o final da festa. A lógica é: vamos servir o melhor vinho. Enquanto todos tiverem saciado o desejo, depois pouco importa o sabor ou a qualidade do vinho. Quando o mestre-sala prova daquilo, ele vai dizer: peraí, eu acho que cometeram algum equívoco, porque esse vinho era para ser o vinho do começo, e não o vinho do final. Ele vai chegar no noivo, no esposo, e vai dizer: horas, o costume é que o vinho bom seja servido primeiro, e não por último. E eu fiquei perguntando: por que é que João detalhou tanto isso? Por que é que João faz questão de detalhar a seguinte situação de que primeiro é o vinho bom e depois o vinho inferior? É que na verdade, na lógica humana, primeiro a gente serve o vinho bom, mas na lógica divina, Jesus só serve o vinho melhor. Tem dois contrastes aqui. Olha o que o escritor vai dizer: e levaram, e logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala, o esposo, e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom. Olha o que ele completa dizendo: e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o melhor vinho. Que negócio é esse? Fique em pé, queridos, fique em pé. Olhando para essa situação, essa circunstância, em que algo pode ser frustrado, em que algo aparentemente na nossa vida está caminhando de mal a pior, olhando para essa situação e fazendo uma relação com o que nós vivemos, a ponto de olharmos algum projeto e acreditarmos que está desmoronando, eu entendo. Se você chamou Jesus no começo, fica tranquilo, porque o final da festa ele está garantindo. Se nós convidamos Jesus para participar no início, ele manda dizer para você: estou na festa, fica tranquilo, eu sou a solução. Se nós tivermos coragem de convidá-lo para participar dos nossos sonhos, dos nossos projetos, das nossas construções, ele está dizendo: eu estou desde o início, eu sei como isso vai terminar, fica tranquilo, porque Jesus não tem intenção de frustrar ninguém. Se ele está na festa,
Por mais que pareça que está dando errado durante, o final está escrito pelas mãos de Deus. E aí, queridos, eu fico perguntando, por que é que Deus quis realizar um milagre desse tipo, nessa proporção, numa boda? Por que Ele já não começou ressuscitando um morto? Por que Ele já não começou levantando um paralítico? Por que Ele não começou já curando o leproso? Já se perguntou isso? Jesus já poderia começar com uma entrada triunfal, mas parece que tudo é o contrário do que a gente pensa. Jesus, a entrada triunfal dele é em cima de um jumento. O primeiro milagre dele é a transformação da água em vinho, embora é algo excepcional, maravilhoso. Mas depois que eu li com mais apreço esse texto, eu entendi. O maior milagre dessa passagem não é a transformação da água em vinho. O maior milagre dessa passagem diz assim: Jesus principiou assim os seus sinais. Isso aqui foi um sinal. O maior milagre dessa passagem está escrito assim, olha: e manifestou a sua glória. Esse é o maior milagre que a gente pode esperar de Cristo. Se ele não ressuscitar, mas se a glória dele for manifesta, milagre. Se ele não levantar o paralítico, mas a glória dele sendo manifesta, já é um milagre. Se ele não dar vista ao cego, mas se a glória dele ser manifesta, já é o grande milagre. Se ele não te curar daquilo que você tanto precisa, mas se a glória dele se manifestar, esse é o maior milagre que ele poderia realizar, mediante a mim que sou tão pequeno pecador. Você já parou para pensar no sentimento daquelas pessoas que presenciaram aquilo? E após presenciar o sinal da transformação da água em vinho, não só apenas isso, mas viu a manifestação da glória de Jesus? Que Deus possa nos dar esse dom de ver as grandes coisas que Ele tem realizado, mesmo que o nosso físico não sinta uma cura, mesmo que nós não possamos ou consigamos enxergar Deus levantando um paralítico, mas pelo fato dele manifestar a glória dele, assim como faz hoje no nosso meio, já é um grande milagre, motivo para nós nos alegrarmos na presença do Senhor. Que nós tenhamos essa visão, que nós tenhamos esse sentimento de gratidão, porque quem sou eu para presenciar a manifestação da glória dele? Quem sou eu para presenciar o poder do Espírito Santo manifesto em nós? Eu quero orar com você. Levante a sua mão assim bem alto. Senhor Jesus, eu te louvo pela tua grandeza, a tua bondade, a tua misericórdia, que não tem fim, mas dura para sempre. Nós podemos ouvir a tua palavra, que é transformadora, que renova, que aviva, que traz vida. Nós podemos olhar a tua palavra, ouvir a tua voz e saber que a festa não está perdida, o caso não está perdido, a situação não está perdida. Nós te louvamos, ó Pai, porque hoje podemos entender que o segredo do sucesso é convidar o Senhor para estar presente desde o início de todo o planejamento, porque se o Senhor estiver presente no início, o final é certo. Nós aprendemos a ser obedientes à sua voz, nós aprendemos a ser solidários, nós aprendemos, ó Pai, a estar atentos às circunstâncias, nós aprendemos que mesmo que o Senhor não realize um milagre físico, mas se o Senhor manifestar a tua glória, esse já é o maior milagre. Obrigado por tua presença no nosso meio nessa noite. E se eu posso pedir algo, ó Pai, como a Bíblia diz que posso, é que o Senhor renove as nossas forças, é que o Senhor abra a nossa visão espiritual, é que o Senhor nos livre do laço do passarinheiro, é que o Senhor nos livre das setas e dos dardos inflamados do inimigo. Que nós possamos trilhar, ó Pai, as tuas veredas de justiça, e que os nossos pés estejam sempre nos teus caminhos, nos teus estatutos, ó Pai. Continua falando conosco e prepara-nos para o arrebatamento, em nome de Jesus. É o que eu oro, ó Pai, pedindo a Ti, e todos digam amém. Deus abençoe em nome de Jesus.